Abaixe a sua tensão. Venha conhecer a Dimmer Soluções Integradas. Tudo o que você precisa para não levar um choque. Instalação e manutenção de circuito de câmeras. Centrais de emergência de iluminação. Instalação de circuito de cercas elétricas residenciais. Instalação e manutenção em ar-condicionado. Instalações e vendas de materiais elétricos em geral. Dimmer Soluções Integradas. Rua Coronel José Olímpio de Carvalho, bairro Sena Campos, Cordeiro. Telefones 2551-4010, 2551-2140. Tudo o que você procura em um estabelecimento farmacêutico, você encontra na Farmácia Almeida. Os melhores preços em medicamentos e cosméticos. Quando a sua saúde precisar de cuidados, venha à Farmácia Almeida, onde o melhor atendimento está sempre à sua disposição. Farmácia Almeida, há 50 anos fazendo o melhor para a sua saúde. Telefone 2551-0185 ou 981-16-0369. Avenida Presidente Vargas, número 37, em frente à Prefeitura de Cordeiro. Farmácia Almeida, tradição e confiança. Pops Presentes. Aqui você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. Artigos para o lar, ferramentas, brinquedos, material escolar, acessórios femininos, roupas infantis, além de uma vasta opção de artigos religiosos e muito mais. Para sua maior comodidade, aceitamos cartões de débito e crédito. Nossa loja fica localizada na Avenida Raul Veiga, em frente ao Coreto, no centro de Cordeiro. Venha você também para a loja Pops Presentes e confira nossos preços super especiais. Pops, sempre presente. A Sapataria Gato de Botas convida você para conhecer a coleção Primavera-Verão. As melhores marcas do mercado você encontra aqui. Bom atendimento, tradição na cidade, tudo em até 6 vezes no cartão e no crediário próprio. E à vista, aquele descontão. Sapataria Gato de Botas, onde você, cliente, é especial. Sapataria Gato de Botas, Avenida Raul Veiga, número 25, Loja A, em Cordeiro. Telefone 25510277. 21 de abril. Para muitas pessoas é um dia como um outro qualquer, sem nenhuma importância. Mas para muitos que sabem, né, e acompanham durante o mês e trabalham e tudo mais, sabem que o dia 21 de abril é um dia importante porque tem um feriado. Mas você sabe por que existe esse feriado? E esse feriado, ele faz menção a quem, né? Porque às vezes a gente sabe que tem um feriado e não nos tocamos da motivação daquele dia, o porquê que naquele calendário, né, no nosso calendário, tem retirado esse dia como um dia para pensar, como um dia, porque o feriado ele tem muitos dias, né? Nós temos muitos feriados religiosos, né, no nosso calendário e temos alguns feriados cívicos. E no caso do dia 21 de abril, ele tem esse caráter de ser um feriado cívico. E para quem não sabe, eu acredito que poucas pessoas de repente não saibam o porquê do dia 21 de abril, ou de repente possa estar enganado e de repente muitas pessoas têm consciência desse dia. O dia 21 de abril é o dia que a gente comemora a morte de Tiradentes, né? E aí a gente vai abrir uma discussão a respeito dessa figura que está inserida no nosso calendário cívico, né? Então, de início, a gente já imagina o seguinte: se nós temos um feriado específico para uma determinada pessoa, é porque essa pessoa tem uma importância grande na nossa história, né? E isso é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas envolvem a figura desse Marte, né? Tiradentes é considerado um Marte da nossa nação e, na verdade, ele mas muitas situações envolvem a figura do Tiradentes e é isso que eu me proponho a falar nesse momento. Mostrar quem é o Tiradentes, o porquê desse feriado e, na verdade, o que paira ao redor
dessa figura emblemática aí da nossa história, né? E aí a gente começa analisando o seguinte, né? Tiradentes era quem? Tiradentes era um alferes, como o próprio nome está dizendo, Tiradentes, ele era um dentista, mas vamos colocar aí, vamos pensar isso aí em séculos atrás, para a gente entender que não é uma figura como um dentista que a gente conhece hoje. Ele era, né, um Tiradentes mesmo. E a figura, né, do alferes. O que é um alferes? Ele era um militar. Então, a gente tem aí desenhada a figura de um homem simples, pobre, mas que tinha ideais. Então, esse é um grande fator aí para a nossa relevância do Tiradentes como motivo de um feriado nacional. Um cara que tinha ideais, né? Então, só em pensar por esse lado, a gente já vê a valorização dele. Agora, o que aconteceu naquele momento, né, da vida de Tiradentes para que ele saísse de um lugar tão comum como um simples alferes, um Tiradentes, uma pessoa simples do povo, para se tornar aí uma figura emblemática para a nossa história, né? O Tiradentes, ele fez parte de um movimento que não chegou nem a acontecer, que foi a Inconfidência Mineira. Acredito que muitas pessoas, pelo menos, já tenham ouvido falar desse movimento colonial. Aconteceu no Brasil, na época que o Brasil ainda era colônia, né, em Minas Gerais, e foi um movimento que ele não alcançou os seus objetivos, que eram transformar o Brasil num país independente e numa república. Esses são dois fatores primordiais aí como mote de luta dos Inconfidentes mineiros. Agora, por que ele não deu certo? Por que foi um movimento que não alcançou o seu objetivo e o Brasil, a Inconfidência Mineira aconteceu em 1789 e o Brasil só se tornou livre em 1822 e mesmo assim se tornou uma monarquia e não uma república? O que aconteceu naquele momento para que esse movimento não atingisse o seu objetivo? Foi porque esse movimento ele foi delatado ao poder, né, português. O Brasil era uma colônia de Portugal antes do movimento acontecer. Agora, por que ele foi delatado, né? Porque houve uma pessoa que se predispôs e que conhecia o movimento, era um elemento participante daquele movimento, mas que em troca de perdão de dívidas e atenuar a sua responsabilidade, vamos colocar e fazer uma comparação atual, né? O Joaquim Silvério dos Reis, que foi o delator do movimento, ele fez uma delação premiada, como a gente tem visto aí a televisão mostrando o caso do Delcídio Amaral, por exemplo, né, que se propôs a fazer uma série de denúncias em troca de ter a sua pena atenuada. Então, o Silvério dos Reis, mais ou menos, seguiu esse padrão aí, ele se submeteu a esse tipo de situação de delatar o movimento em troca de um perdão de dívidas e perdão também da sua participação no movimento. Agora, analisando por um prisma crítico à Inconfidência Mineira, né? Eu acho que essa também é a nossa posição, é desvendar, é desatar alguns nós aí da nossa história. Às vezes a gente não entende, e eu já ouvi dizerem isso, que o brasileiro não gosta da história do Brasil, do seu próprio país, porque diz que tem muita mentira. E na verdade não são mentiras, mas são floreios, vamos colocar assim dessa forma, mas que serviu esses floreios para determinados momentos políticos do nosso país, né? Então, o que pega aí e que a gente pode olhar, sentir de crítica nesse movimento, né? O movimento da Inconfidência Mineira
foi um movimento, né, contra a repressão de Portugal, contra a repressão exercida pelas casas de fundição. As casas de fundição eram um órgão, né, do governo português que pegava o ouro naquela época, né, da mineração no Brasil, o Brasil muito rico em minérios, e o ouro, obviamente, que todo minerador tinha que pagar um imposto a Portugal que correspondia a 20% do que cada minerador conseguisse de ouro, né? Que era chamado quinto. E quando essa dívida não era quitada, Portugal decretava um dia que se chamava Dia da Derrama, e nesse dia, né, os militares portugueses passavam pela vila, né? Nesse caso, o local onde aconteceu o evento foi a Vila Rica, que hoje é Tiradentes, né? E os militares portugueses, né, que eram chamados de dragões, invadiam a vila, pegando tudo que os mineradores possuíam de valor. E a Inconfidência Mineira ela foi marcada para o dia da derrama. Foi marcada para o dia em que seria cobrado o imposto, né? E não aconteceu, e o movimento foi debelado antes que ele chegasse a acontecer. Agora, voltando à questão da crítica, uma grande crítica à Inconfidência Mineira é a seguinte: os inconfidentes mineiros, eles lutavam pela independência do Brasil, pela República, mas eles eram escravistas. Então era um movimento que tinha o único elemento desse movimento que era pobre e que não possuía bens, era o próprio Tiradentes, porque esse movimento foi um movimento elitista. Porque se a gente considerar que era um movimento que não previa a libertação do negro e que acabasse com a escravidão do Brasil, não poderia ser um movimento popular, né? Então, o Tiradentes, ele serviu naquele momento, os outros, né, elementos que participariam do movimento foram degredados, né? O que significa o degredo? Eles foram obrigados a abandonar aquele local, mas mantiveram, né, a sua integridade física, enquanto que o Tiradentes foi enforcado e depois esquartejado. E as partes do corpo do Tiradentes foram divididas em várias partes, né? A cabeça permaneceu no local e os pedaços do corpo do Tiradentes foram espalhados pelo caminho para servir como um exemplo para que outras pessoas ou que outros grupos não fizessem o mesmo, né? Então, a gente tem até na figura do Tiradentes uma figura que a gente vê nas ilustrações e tudo mais, uma figura de um cara com o cabelo comprido, barbudo, muito semelhante a uma figura que constantemente a gente tem contato, que é a figura de Jesus Cristo, colocando, né, para trazer uma ideia de sacrifício, uma ideia de alguém que se entregou a própria vida, né, como é o caso de Jesus Cristo, e assim acreditam os cristãos, que se entregou pelo outro, né? E que, na verdade, essa imagem foge ao estereótipo do que seria o próprio Tiradentes, que um alferes, né, um militar que estaria, de repente, com a barba sempre aparada, né, o cabelo sempre cortado, mas essas são aquilo que eu disse, que são os floreios da história, né, para trazer um romance, para trazer uma leveza em coisas tão tristes e tão pesadas, né? Agora, com relação ao feriado, né, ele entrou e saiu do calendário diversas vezes, né, mas ele se tornou um feriado nacional, Tiradentes se tornou um patrono do nosso país em 1965, no início do governo militar, né?
Aí eu venho fazendo então uma outra questão, levantando uma outra questão e fazendo uma outra reflexão, né? Por que durante o governo militar? Isso aconteceu por acaso? Né? O Marechal Castelo Branco elevou a figura de Tiradentes a esse patamar simplesmente por acaso? Não, lógico que não, né? Eu faço uma outra pergunta para quem está nos assistindo. Quantas vezes você ouviu falar da Conjuração Baiana? Talvez nunca. Ou poucos talvez tenham ouvido falar sobre Inconfidência Mineira, mas alguém já ouviu falar. Pelo menos os estudantes e tudo mais. Agora, sobre a Conjuração Baiana. Quantos conhecem esse movimento que aconteceu depois da Inconfidência Mineira, né? A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, a Conjuração Baiana em 1798, né? A Conjuração Baiana, esse sim foi um movimento essencialmente popular, porque além da independência, além da república, eles eram favoráveis à abolição da escravatura no Brasil e, inclusive, os Inconfidentes baianos tinham o apoio dos escravos e dos ex-escravos, né, alforriados, né, e tudo mais. Então, esse é um movimento, enquanto a gente tem na Inconfidência Mineira um movimento aristocrático, elitista, nós temos na Conjuração Baiana um movimento essencialmente popular. Então, durante o regime militar, aonde os questionamentos, aonde a reflexão ela era podada, a liberdade de expressão ela era coagida e tudo mais, os livros didáticos, os livros que chegavam às escolas e que eram disponíveis para as pessoas, não tinham a Conjuração Baiana. Só falavam sobre a Inconfidência Mineira, porque se estudava naquela época a história dos grandes heróis da pátria e seus grandes feitos. Quando, na verdade, de que lado que se olha a história, né? Eles são heróis da pátria em que sentido? Porque defenderam o povo ou porque mantiveram aí o poder da classe dominante? Então, nós temos que ter esse momento de reflexão, de leitura, de indagação, de questionamento da nossa história. Não rechaçar, não dizer que não gosta ou que não quer saber. Muito pelo contrário, buscar o entendimento dessa história, fazer a sua análise e a sua compreensão e entender o que cada movimento representou. Eu não estou aqui querendo desfazer da Inconfidência Mineira, não, né? Nós temos, durante o período colonial, uma divisão entre esses movimentos, que eram os movimentos nativistas e os separatistas. E a Inconfidência Mineira, junto com a Conjuração Baiana, são movimentos que lutavam pela libertação do Brasil. Mas até que ponto, né, no seu rol de motivações para aquela luta, existiam situações que realmente fossem diretamente, se ligassem diretamente ao anseio popular, né? Então, hoje nós temos a nossa liberdade, que foi reconquistada depois de 21 anos de ditadura no Brasil, né? Então, me espanto às vezes ouvir pessoas dizerem que tem saudade desse tempo, ou que militares deveriam tomar o poder e implantarem a ditadura. Isso é muito sério, porque eu acho que nada nesse mundo paga ou é capaz de ser superior à nossa liberdade, à nossa liberdade de ir e vir e de pensar e expressar o nosso pensamento. Hoje, a Conjuração Baiana já está nos livros didáticos, nós já encontramos bibliografias sobre isso amplamente, mas nos livros didáticos, que são aqueles que vão para as escolas, onde os nossos alunos estudam, você pega uma página
e meia falando sobre a Inconfidência Mineira, com figura de Tiradentes, por mais que seja figuras floreadas e poéticas, mas tem lá falando, mas você pega um parágrafo falando sobre a Conjuração Baiana, que é um movimento que é do povo, ele surgiu do povo e ele foi para o povo. Então, que fique claro, né? O Tiradentes é um mártir da nossa República e ele foi uma pessoa que os seus ideais o levaram a um destino bastante trágico. Mas não vamos esquecer que existem muitas outras figuras emblemáticas no nosso país e que precisam ser estudadas e que precisam ser também reverenciadas, como foi o Tiradentes. Então, que fique claro na mente de todo mundo que está nos ouvindo nesse momento que o nosso país, ele é carregado de ideologias muito boas, de pessoas que querem ver uma nação livre. Agora, não mais livre de Portugal, né, como aconteceu no passado, mas livres das tentativas dos países que retiram as nossas riquezas, que nos humilham diante do cenário mundial. Nós somos um país de pessoas guerreiras, de um povo que luta, que quer melhorar, e a esse povo brasileiro é que eu deixo aí os meus parabéns e o meu grande abraço. Abaixe a sua tensão. Venha conhecer a Dimmer Soluções Integradas. Tudo o que você precisa para não levar um choque. Instalação e manutenção de circuito de câmeras. Centrais de emergência de iluminação. Instalação de circuito de cercas elétricas residenciais. Instalação e manutenção em ar-condicionado. Instalações e vendas de materiais elétricos em geral. Dimmer Soluções Integradas. Rua Coronel José Olímpio de Carvalho, bairro Sena Campos, Cordeiro. Telefones 2551-4010, 2551-2140. Tudo o que você procura em um estabelecimento farmacêutico, você encontra na Farmácia Almeida. Os melhores preços em medicamentos e cosméticos. Quando a sua saúde precisar de cuidados, venha à Farmácia Almeida, onde o melhor atendimento está sempre à sua disposição. Farmácia Almeida, há 50 anos fazendo o melhor para a sua saúde. Telefone 2551-0185 ou 981-16-0369. Avenida Presidente Vargas, número 37, em frente à Prefeitura de Cordeiro. Farmácia Almeida, tradição e confiança. Pops Presentes. Aqui você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. Artigos para o lar, ferramentas, brinquedos, material escolar, acessórios femininos, roupas infantis, além de uma vasta opção de artigos religiosos e muito mais. Para sua maior comodidade, aceitamos cartões de débito e crédito. Nossa loja fica localizada na Avenida Raul Veiga, em frente ao Coreto, no centro de Cordeiro. Venha você também para a loja Pops Presentes e confira nossos preços super especiais. Pops, sempre presente. A Sapataria Gato de Botas convida você para conhecer a coleção Primavera-Verão. As melhores marcas do mercado você encontra aqui. Bom atendimento, tradição na cidade, tudo em até 6 vezes no cartão e no crediário próprio. E à vista, aquele descontão. Sapataria Gato de Botas, onde você, cliente, é especial. Sapataria Gato de Botas, Avenida Raul Veiga, número 25, Loja A, em Cordeiro. Telefone 25510277.